Um breve resumo histórico do movimento dos irmãos. Para compreendermos melhor sobre os irmãos, precisamos voltar ao início do século XIX. Conhecer o contexto de sua origem é essencial para entendermos o que de fato foi e ainda deveria ser esse movimento, o seu objetivo, a progressividade dos acontecimentos no decorrer dos anos, para depois tomarmos a nossa conclusão definitiva. Na Europa, em meados de 1800, a Igreja de Cristo passava por várias divisões. As denominações cristãs colocavam barreiras entre si por causa de questões doutrinárias, teológicas em geral. Essas questões eram de dificuldade de superação. Temas como escravidão, lutas raciais, a pseudociência em expansão, resultando em uma avalanche de seitas cristãs posteriormente. O liberalismo era muito comum naqueles dias. O amor cristão estava se esfriando e as denominações se rachando. Entre as denominações cristãs protestantes havia até certa rivalidade, e entre os protestantes e os católicos, a controvérsia em certas doutrinas era motivo de acusações mútuas de heresia. O Reino Unido teve que se adaptar com todas as mudanças trazidas por Napoleão, o poder político e a força militar e os rumores de guerras. Os livros históricos nos revelam uma rápida revolução industrial e agrária, resultando em mudanças sociais em toda a Inglaterra. Também era frequente os rumores de grandes epidemias de cólera sobre toda a Europa. O campo religioso, no Reino Unido, agregava igrejas dissidentes, dentro da Igreja Anglicana, movimentos de despertamento e reforma. A ala dos anglicanos evangélicos pretendia dar à Igreja Anglicana um tom mais protestante, às vezes com características às do pietismo. A perda de confiança no clero e na religião era comum naqueles dias. Na realidade, a maioria das igrejas do princípio dos anos 1800 eram sem vidas e formais. Portanto, não era de se admirar que o povo se voltasse para as profecias bíblicas, numa tentativa de compreender o que estava acontecendo. Entre 1800 e 1840, mais de 100 livros sobre profecias foram publicados. 10 revistas sobre profecias circularam. Em muitas conferências, pregadores debatiam os pontos mais delicados de profecias não cumpridas. As reuniões cristãs nas denominações evangélicas estavam cada vez mais frias. Muitos pregadores ocupavam cargos duplos para ganhar mais salários e muitos membros se recusavam a dar o dízimo. Cristãos dissidentes de igrejas históricas como Batista e Metodista, entre outras, dividiram e lançavam duras críticas à eclesiologia católica e anglicana, quando não, debatiam entre si. Muitos cristãos sinceros sentiram a necessidade de sair dessa confusão. Muitos estavam descobrindo, lendo nas escrituras, que a igreja não é uma religião, nem um templo, nem uma denominação, mas sim um corpo invisível de pessoas salvas em Cristo Jesus, composto por todos os salvos de todo o mundo. Ao falar do movimento dos irmãos, é preciso esclarecer algumas coisas. Uma das lendas urbanas dos irmãos é que nós somos descendentes diretos lá de Atos 2. E alguns irmãos traçam até a gente como descendente dos usitas, priscilianos, montanistas até, que eram uma seita herética, paulícios, anabatistas e por aí vai. Mas na verdade, o movimento dos irmãos foi um avivamento que aconteceu iniciando por volta de 1825 no Reino Unido, de pessoas jovens, muitos deles da alta sociedade britânica, que começaram a perceber a disparidade entre o que acontecia nas suas igrejas locais e aquilo que a Bíblia
falava sobre o funcionamento da igreja. Então, na verdade, o movimento dos irmãos foi uma reforma dentro da eclesiologia. Havia nessa época no Reino Unido, tanto na igreja anglicana como nas igrejas dissidentes, alguns contam aí os batistas, os presbiterianos, metodistas, enfim, outros grupos, um clericalismo muito rígido, onde somente o clérigo, o pastor, ou o bispo, ou o reverendo, poderia ter algumas funções na igreja, como por exemplo, só na presença de um desses homens é que se poderia celebrar a ceia do Senhor, porque eles teriam, segundo o entendimento da época, e em algumas igrejas até hoje é assim, só eles teriam um poder de abençoar os elementos da ceia, o pão e o vinho, para assim poder ser distribuído entre os membros. Eles foram percebendo também algumas coisas, como por exemplo, era costume em algumas dessas igrejas se alugar os primeiros bancos para que as pessoas mais ricas pudessem se assentar ali, eles pagavam, e desse fundo do aluguel de bancos, por exemplo, vinha o salário dos pastores, era para complementar. Assim, aconteceu com uns poucos cristãos em Dublin, na primeira parte do século XIX. Sem dúvida nenhuma, o Senhor esteve lidando com suas almas durante algum tempo, preparando-os para receber as verdades que há muito estiveram encobertas aos filhos de Deus. Deste modo, foram conduzidos por Deus a se separarem dos sistemas religiosos existentes com os quais tinham estado intimamente ligados e a dar testemunho das relações celestiais do cristão e da natureza e da unidade da Igreja de Deus. Se formos tratar sobre o movimento dos irmãos minuciosamente, não conseguiríamos estabelecer lugares e datas para o início do movimento de forma precisa. Não havia entre eles uma preocupação institucional, entretanto, a maioria aponta a cidade de Dublin, na Irlanda, como lugar dos princípios e o evento gerador de todos os desdobramentos posteriores. Não foi a inauguração de um prédio, fundação de uma sociedade ou publicação de um livro, catecismo ou manifesto, mas sim o partir o pão, a Santa Ceia ou a mesa do Senhor. E é claro, sim a condução de um ministro ordenado. A celebração da Santa Ceia pela comunidade autônoma, portanto, configura-se como o marco inicial do movimento dos Irmãos Unidos. Dr. Edward Cronin, um jovem que fora católico romano, um estudante de medicina que teve de deslocar-se do interior da Irlanda, de Cork para Dublin, por causa de sua saúde, para lançar uma simples rede que se tornaria o movimento dos irmãos. Primeiro, o jovem Dr. Cronin congregou-se na cidade de Dublin em várias igrejas dissidentes, mas em sua hostilidade umas para com as outras, cada uma o procurava para pedir especial membresia, principalmente se ele procurava ter comunhão. Dr. Cronin não entendia como bíblica a necessidade de filiação a alguma denominação para ser incluído no corpo de Cristo, com direito à Santa Ceia. Cria ele que todo cristão já pertencia ao corpo de Cristo, com acesso à mesa do Senhor. Tais ideias não agradaram aos ministros locais que o denunciaram a partir do púlpito. Nesse momento, ele havia angariado a simpatia de algumas pessoas, dentre as quais Francis Hutcheson e Edward Wilson, secretário da Sociedade da Bíblia, e foi na casa deste que começaram a orar e partir o pão em 1826. Anthony Norris Groves, um dentista abastado, viajava com certa frequência a Dublin para exames no Trinity College, com o intuito de obter a graduação teológica e ser enviado para Bagdá pela sociedade missionária. Durante os estudos, Groves iniciou amizade com John Gifford Ballard e conheceu o jovem sacerdote da Igreja da Irlanda, John Nelson Darby. Reuniram-se frequentemente para os estudos bíblicos em Dublin na Páscoa de 1827. Groves teria considerado com Ballard que sua compreensão e entendimento das Escrituras, os crentes, reunindo-se como discípulos de Cristo, estão livres para partir o pão juntos, em qualquer dia, como os apóstolos fizeram. Anthony Norris Groves
possui destaque como uma figura central no início e no desenvolvimento do movimento dos Irmãos Unidos para todos os autores consultados, exceto Miller, que apresenta Sr. Groves como uma figura tardia e com efêmera passagem por entre os irmãos. O Sr. Groves tem sido mencionado como o primeiro que sugeriu pela primeira vez a ideia de partir o pão sem a presença de um ministro. A partir desse equívoco, alguns o têm designado como sendo o fundador dos irmãos e outros como o pai dos mesmos, mas essa conclusão não se encontra baseada nos fatos. No ano de 1829, o grupo iniciado pelo Dr. Cronin e Wilson e aquele começado por Groves, Bellet e Darby tomaram conhecimento um do outro e, já reunidos, passaram a realizar encontros regulares na Praça Fitzwilliam. As reuniões eram arranjadas de maneira tal que aqueles que mantinham vínculos com suas denominações, como ainda era o caso de Darby, que permaneceu um tempo na Igreja Anglicana. Esses jovens percebendo essas questões, e muitos deles sem se conhecerem, eles começaram a fazer grupos de reunião entre eles, de várias denominações, para falar e conversar sobre isso, orar, estudar a Bíblia. E isso então foi assim a célula do movimento dos irmãos. Há até uma ideia de que o movimento dos irmãos queriam ser desigrejados. E esses desigrejados, eles se reúnem em casas, se reúnem em grupos em qualquer lugar, em qualquer situação e evitam a institucionalização desse grupo. Essa ideia não é nova. Bem antes do movimento desigrejado moderno, na história da igreja, nós já encontramos, por exemplo, os irmãos, nós encontramos grupos dentro da Reforma Protestante que queriam uma organização informal ou quase nenhuma organização nas suas comunidades e assim por diante. O meu querido irmão Augusto Nicodemos, por quem eu tenho grande apreço, ele chega a mencionar isso. Não, é um equívoco. Eles queriam, na verdade, poder ter comunhão com todo o corpo de Cristo. Porque naquela época, o irmão que era membro de uma denominação, ele não podia partir o pão, não podia ter comunhão na ceia do Senhor com o irmão de outra denominação. Eles acharam isso errado. E o que iniciou o movimento foi essa observação de uma eclesiologia equivocada. Eles perceberam que a liderança deveria ser uma liderança plural, constituída por presbíteros ou anciãos, e isso não foi muito bem visto pelos líderes denominacionais da época, e eles, na verdade, eles foram convidados, na maioria do caso, a se retirar com essas ideias. E então, uma vez, um grupo que reunia num castelo de uma condessa chamada Powers Court, eles resolveram, então, tomar a ceia juntos, e isso deu início ao movimento dos irmãos. E logo foram estabelecidas várias igrejas locais do movimento dos irmãos, com liderança estabelecida, com pessoas que estavam à frente. Então não era um movimento de desigrejados em 1825. Nisso aí o nosso querido irmão Augusto Nicodemos, ele se equivocou. Eu não sei de onde ele tirou essa informação. Então eles organizavam as suas reuniões de maneira que pudessem participar dos estudos, orações e partir do pão. Ainda em 1829, um terceiro grupo ligado a John Parnell, que se reunia isoladamente em outra parte de Dublin, se uniu ao grupo na Praça Fitzwilliam. Parnell, com o crescimento do grupo, alugou um salão na rua Aungier, no ano de 1829 ou 1830, não sabemos precisamente. Esse teria sido o primeiro salão público dos irmãos. Em 12 de junho de 1829, Anthony Norris Groves parte para Bagdá como primeiro missionário dos Irmãos Unidos. A influência de Groves contribuiu para a criação de muitos grupos missionários, tais como Christian Missions in Many Lands, Missionary Service Committee, International Thames, entre outros. James Hudson Taylor, o famoso missionário, teria participado da Congregação dos Irmãos em Tottenham, sendo motivado pelo testemunho de Anthony Norris Groves.
Taylor teve seu trabalho missionário sustentado durante cerca de 2 anos por outro importante personagem ligado à história dos Irmãos Unidos, George Mueller, o pai dos órfãos. George Mueller integrava o grupo de irmãos em Bristol, juntamente com Henry Craig. Mueller, por intermédio de Craig, conheceu os ensinos de Groves, que o impactaram tremendamente na congregação batista, que pastoreava em Teignmouth. Mueller já aplicava princípios dos Irmãos Unidos nos cultos, tais como partir o pão semanalmente e não mensalmente, em reuniões abertas nas quais qualquer irmão que demonstrasse ser dotado para tal podia não somente tomar da ceia, mas também ensinar. Em abril ou maio de 1832, Craig foi pregar em Bristol, na Capela Gideão, uma igreja não denominacional. Com a grande receptividade e salão sempre lotado, Craig suplicou a Mueller para que ele também fosse a Bristol, auxiliar na tarefa pastoral. George Mueller aceitou e transferiu-se para Bristol. Em pouco tempo, passaram a utilizar 2 capelas, Gideão e Bethesda. Bethesda era a maior e a congregação dos Irmãos Unidos em Bristol, e passou a ser conhecida como os Irmãos de Bethesda. Outra assembleia de fundamental importância naqueles primeiros anos do movimento foi a de Plymouth. O grande número de membros e os professores de destaque como Benjamin Wills Newton e John Nelson Darby, com suas muitas produções literárias, fizeram com que o movimento dos Irmãos Unidos fosse identificado como os Irmãos de Plymouth. O movimento teve expansão rápida pelo Reino Unido, atravessou o mar e alcançou o continente europeu. A Bíblia de Elberfeld, por exemplo, foi uma tradução própria para o alemão, executada pelos irmãos naquele país. A acelerada expansão, a experiência incipiente deste novo modo de ser igreja e a heterogeneidade das assembleias não permitiu que sempre houvesse concordância acerca de pontos específicos de doutrinas, o que no princípio não era um problema. Quando era indagado acerca de princípios que pudessem reunir os cristãos, apesar de divergentes opiniões sobre alguns assuntos, Groves dizia que, sim, existem. Fomos chamados a não saber nada entre nossos companheiros cristãos, a não ser 2 fatos. Eles pertencem a Cristo? Cristo os recebeu? Então nós podemos recebê-los para a glória de Deus. Ele escreveu que só existe um caminho de união, este de irmãos e irmãs com seu Senhor e Pai, permanecendo juntos em comunhão pelo Espírito. Quando esses grandes princípios são aceitos, todas as outras, tal como o sistema de regras de igreja, estão, acredito, totalmente subordinados. O princípio da unidade era crucial para aqueles pioneiros dentre os irmãos. O uso de qualquer nome, denominação ou classificação era para eles impensável, como impensável era a adoção de quaisquer normas ou condições que pudessem causar embaraço ou dificuldade para a comunhão dos filhos de Deus. A base para a comunhão era o ser cristão, e as regras de fé e prática precisavam ser orientadas pelas Escrituras. O exclusivismo, no princípio, era rechaçado e insistências recaíam sobre o dever de manter um padrão elevado de conduta, de se reconhecer a autoridade das Escrituras e da liberdade no uso dos dons por todos os membros da congregação, negando-se assim quaisquer prerrogativas ministeriais. Eles ensinavam a autonomia e a independência das igrejas locais, incentivando a fraternidade entre as assembleias. Ainda que rejeitassem qualquer nomenclatura, dispunham-se à comunhão com igrejas de variadas denominações, nas quais houvesse evidência da presença de Cristo. Posteriormente, as assembleias ligadas a John Nelson Darby assumiram posturas distintas, ensinando antes a separação das demais igrejas, diferente do que se apregoou no princípio, que o sangue de Cristo era a base da unidade. Sustentavam que o sangue de Cristo era a base da paz e o cordeiro assado, este sim,
a base da unidade, em uma referência à santidade requerida por Deus e que faltaria aos demais crentes, incapacitando-os a participar da mesa do Senhor. Esses posicionamentos antagônicos acabaram por atribuir aos dois grupos de irmãos os nomes de irmãos abertos e irmãos fechados, ou exclusivistas. Especialmente a partir do conflito havido entre Darby e Newton, que nós trataremos um pouco mais adiante. O entendimento dos irmãos de que a igreja consiste na reunião daqueles que creem, e não em ritos e cerimônias, de modo algum produziu desordem na vida e prática da igreja. E a rejeição radical de prerrogativas ministeriais não redundou em negação de governo na igreja, ao menos para boa parte deles. Assim, as congregações dos irmãos reconheciam homens mais capazes como presbíteros ou anciãos, respeitando a pluralidade do ministério, ou seja, sempre havia um colegiado de presbíteros. Entendiam a partir dos textos como de Atos 20 e 28, 1 Pedro 5, 1 a 3, que a responsabilidade por apacentar a igreja de Deus recai sobre os presbíteros. E é por isso que não encontramos pastores oficializados nas assembleias dos irmãos. O interessante é que John Nelson Darby, ele mesmo elegia anciãos para as congregações dos irmãos, mas ele passou a se opor totalmente a essa prática, ensinando o conceito da igreja em ruínas, que basicamente tomava impossível a eleição de presbíteros, afirmando que as congregações apenas poderiam ser dirigidas diretamente pelo Espírito Santo. Os exclusivistas e o Darby, isso foi fruto dele, um homem muito inteligente, muito capaz, a quem nós devemos a sistematização, por exemplo, do dispensacionalismo, mas ele começou então a pregar o que era chamado de doutrina da igreja em ruínas. Não temos mais condições de ter presbíteros, nós não podemos nomear mais, isso a gente perdeu essa capacidade, nada de diáconos, não vamos ter nenhuma comunhão com as igrejas denominacionais e com os irmãos que são abertos, porque eles podem contaminar a mesa do Senhor. Então a ceia do Senhor passou a ser um ponto muito firme para os exclusivistas. Ele tem essa ideia que se eu já tomei ceia com um batista, por exemplo, eu dos irmãos, ou um presbiteriano, e eu for tomar ceia com eles, eu vou contaminar a mesa deles. As várias formas de batismo não incomodavam muito os irmãos. Eles entendiam que o Novo Testamento não estabelece forma rígida para o batismo, e recusar ou censurar outro irmão baseando em formas de batismo seria repreensível e uma atitude sectária. O alvo dos irmãos sempre foi o fato de não exigir de um irmão, senão que ele creia no livre perdão e salvação pela fé em Cristo, e mostre as evidências de uma vida moldada conforme ao que professa, sendo fiel a Cristo. E quando nós vamos tratar sobre a divisão do movimento dos irmãos em exclusivistas e irmãos abertos, a forma de batismo nunca esteve no meio dessa discussão. Esses jovens do movimento dos irmãos em seu início tinham na idade entre 20 a 30 anos, eram jovens, muitas vezes até calvinistas mesmo. Eles não discutiam, por exemplo, qual tipo de batismo que era o correto dentro das denominações. Não há registros em fontes seguras em que os irmãos tiveram divergências sobre a questão do batismo. Mas hoje nós vemos grupos discutindo, por exemplo, qual batismo é correto, se é por imersão, por aspersão. Nós vemos na sua história que os irmãos recebiam membros de outras denominações e nem rebatizavam esses irmãos. Os irmãos aceitavam naturalmente pessoas de várias denominações para partir o pão, para oração e estudo da palavra de Deus. E esses mesmos saíam juntos para poderem evangelizar nas praças, nas ruas, por onde eles passavam. Mas não havia ali um preconceito religioso. Eles abraçavam aquelas pessoas e eles tomavam a comunhão normalmente. O movimento dos irmãos, como é conhecido, sem dúvida foi um movimento de avivamento, um movimento onde houve um despertamento missionário muito grande. O movimento começou de uma forma muito interessante, muito simples, com uma grande união entre os irmãos, e eles tinham
o desejo de se reunir ou de compartilhar a fé com qualquer um que professasse a fé no Senhor Jesus Cristo e cresce no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A ceia do Senhor, como já mencionado, teve caráter revolucionário na prática dos Irmãos Unidos, não apenas por romper com as prerrogativas que diferenciavam exponencialmente clérigos e leigos, mas também por ser um chamado à unidade. A celebração da ceia ocorria em todo o primeiro dia da semana, na maior parte das congregações dos irmãos. É o simples princípio de união e de amor a Jesus, e não o princípio da unidade de pensamento acerca de coisas menores, a base da reunião para o partir o pão. A atribuição de igualdade a toda a congregação como ministros foi além da celebração da ceia. A liberdade de ministério era incentivada pelos irmãos, para que cada crente administrasse os dons que haviam recebido pelo Espírito Santo. O papel das mulheres nessa liberdade ministerial não está bem documentado. Constam os nomes de Theodosia Powerscourt, presente desde os primórdios do movimento e patrocinadora das conferências sobre profecia, tendo cedido o Palácio Powerscourt para a realização das conferências. Eles alcançaram sucesso no seu intento de reformar a eclesiologia, de estabelecer lideranças como anciãos, de ter um ministério aberto a todos os membros com capacidade para tal. Por exemplo, eles resgatam o sacerdócio universal dos crentes, inclusive na pregação. Agora, qualquer irmão com capacidade para pregar, para levar uma palavra à igreja, não estava mais proibido, não tinha mais restrição. É um dos pontos que surgiu o movimento dos irmãos. Outro ponto é poder celebrar a ceia como irmãos, e sendo que qualquer irmão que estava ali naquela reunião, que podia pegar o pão e comer e beber o vinho, ele também podia levantar e dar graça pelos elementos, como os discípulos faziam no começo. Surgem também os nomes de B.C. Puget, que fundou e dirigiu serviços espirituais e sociais em Burns Temple, e Mary Fedden, de Bristol, que foi corresponsável por 2 escolas dominicais. Os ofícios do governo da igreja, presbíteros e diáconos, eram os únicos com atribuições definidas às pessoas escolhidas para tal. As demais atividades típicas da comunidade cristã poderiam ser exercidas por qualquer pessoa que demonstrasse uma capacidade para esse ministério. Os irmãos pregavam o evangelho em tendas, praças, nos lares. Onde houvesse oportunidade, eles a aproveitavam. Muitos folhetos evangelísticos eram distribuídos pelas Ilhas Britânicas. Havia um forte serviço social mesclado às ações evangelísticas, dos quais o destaque recai sobre os orfanatos mantidos por George Miller. Haviam ações destinadas aos pobres em cidades como Londres, Bristol e Burns Temple. Foram muito despojados com o uso do dinheiro. Groves e Chapman, por exemplo, doaram suas fortunas e escolheram viver de maneira simples. Registra-se que muitos irmãos abastados alugavam casas mais simples para que os pobres não se sentissem constrangidos com qualquer ostentação. Lord Congleton, membro da Câmara de Lords, escolheu uma cama militar e uma casa pouco mobiliada, onde ele conseguia que os pobres se sentissem à vontade. As questões escatológicas colocadas e desenvolvidas pelos irmãos talvez sejam as que tiveram influência mais duradoura. Dentro dos sistemas de profecia e escatologia, há que se destacar o dispensacionalismo. O sistema de compreensão das profecias desenvolvido por John Nelson Darby depende do conceito de dispensações. As dispensações principais foram chamadas de as 3 esferas da glória de Cristo. E são elas, os judeus, os gentios e a Igreja de Deus. O arrebatamento dos santos na segunda vinda de Cristo igualmente constituiu-se em um desenvolvimento teológico diferenciador, posto que à época daqueles primeiros irmãos predominasse o entendimento de que a morte de cada pessoa é virtualmente a vinda do Senhor a tal indivíduo. Essa ideia foi rechaçada e os irmãos pregavam a ressurreição de cada crente na vinda do Senhor. Essa interessante e intensa produção teológica tem desdobros na cristandade
cristandade atual, mas a liberdade almejada, a tolerância para com questões secundárias e o alto apreço pela unidade cristã demonstrada naqueles primeiros anos, lamentavelmente não resistiram ao choque entre dois dos principais líderes e destacados eruditos do movimento dos irmãos, John Nelson Darby e Benjamin Wills Newton. Depreende-se que o estopim do processo conflituoso que já vinha acontecendo de maneira velada entre Darby e Newton foi exatamente o sistema de interpretações proféticas escatológicas desenvolvido por Darby. Com o passar dos anos, o movimento foi crescendo e outras pessoas foram se agregando à comunhão dos irmãos. Entre essas pessoas, em um determinado momento, surgiu a figura de John Nelson Darby. Sem dúvida, um homem muito estudioso, com um grande conhecimento das Escrituras, porém com um gênio muito forte. E pode-se dizer que o movimento dos irmãos pode ser dividido entre antes de Darby e depois de Darby, porque a partir da influência de Darby, o movimento ganhou outras características, inclusive sectárias. Darby tinha ideias realmente sectárias. E depois de muitos anos de influência dos ensinos de John Nelson Darby, que inclusive acabou tendo uma proeminência dentro do movimento, como se ele tivesse sido o fundador ou o iniciador do movimento, o que não é verdade. Durante o outono de 1837, Darby ministrou numa igreja dissidente que se reunia em Borg-de-Fort, Genebra. Ele já contava com grande prestígio e foi incentivado a promover seus ensinos na Suíça por vários amigos e cooperadores, dentre os quais Anthony Groves. Darby promovia palestras para ensinar seus conceitos de profecia e escatologia, que desfrutavam de popularidade entre os cristãos evangélicos de Genebra e Lausanne, mas passou também a se opor à eleição de presbíteros ou pastores, alegando que se os anciãos do Novo Testamento eram eleitos pelos apóstolos e não havendo mais apóstolos, não deveria mais haver anciãos. Afirmava que qualquer eleição para o governo ou apacentamento da igreja era uma intromissão, posto ser a direção das assembleias ato exclusivo do Espírito Santo. Tais ideias não tiveram receptividade. Remover o governo da igreja em favor de uma estrutura vaga e subjetiva pareceu aos líderes, tanto da igreja estatal quanto das dissidentes, a receita para o desastre. Durante as estadas de Darby na Suíça, Newton figurava como o último dos fundadores, ainda ministrando em Plymouth. Seu prestígio crescia e a gráfica fundada por dois presbíteros, Clulow e Southall, ajudava na promoção dos ensinos de Newton, imprimindo numerosos folhetos e a revista Christian Witness. Darby passou a demonstrar preocupações com a importância de Newton na Assembleia de Plymouth, ainda mais com as já notadas diferenças teológicas entre ambos. Após encontrar-se com Darby para tratar a questão, Newton teria declarado: "A diferença entre nós era tão radical, tão vital, que eu disse a Treglis que eu retornaria para Plymouth na manhã seguinte e arranjaria todas as coisas para deixar completamente a Assembleia de Plymouth. E eu deveria ter feito isso. Teria poupado toda a tristeza que veio a seguir." A história revela que Darby entrou posteriormente e, infelizmente, suas ideias sectárias trouxeram grandes prejuízos para o movimento, que começou de uma forma muito bíblica, tentando resgatar o princípio da igreja ali em Atos capítulo 2, como era no início, na sua simplicidade, sem posições eclesiásticas, mas infelizmente as ideias de Darby realmente trouxeram grandes prejuízos e fez com que ao longo dos anos diversas ramificações dentro do movimento surgissem, e muitas dessas ramificações inclusive se tornaram sectárias. Newton deixa então a sua peculiar reserva no trato com Darby e publica as 5 cartas confrontando as visões escatológicas e o sistema de interpretações de profecias de Darby, assim como o conceito de arrebatamento secreto, que ele reputa como perigoso e com potencial para abalar os alicerces do cristianismo.
Darby reagiu prontamente e acusou Newton de fomentar desconforto para todas as assembleias dos irmãos, evitando refutações pontuadas das alegações de Newton nas 5 cartas. Disse não ter entendimento definitivo sobre o arrebatamento secreto e concluiu que Newton fora motivado por autopromoção e pelo desejo de influenciar os irmãos. Chocado, Newton decretou o fim da amizade entre eles e sugeriu que evitassem debater assuntos escatológicos em favor da harmonia cristã. Darby retornou para a Suíça, onde manteve suas reuniões de ensino, não sem oposição, enquanto Newton permaneceu em Plymouth, dedicando-se aos estudos e ao ensino, repartindo as necessidades pastorais da Assembleia com os anciãos Harris e Southall. Apesar de terem boa parte dos seus ensinos com um teor bíblico, a sua prática é de seita. Inclusive, muitos desses são chamados de irmãos exclusivistas ou darbistas, exatamente por seguirem as ideias de Darby. Uma outra influência que vem de Darby foi a sistematização da escatologia dentro do movimento dos irmãos, que posteriormente acabou sendo abraçada também por vários outros grupos evangélicos, que é o dispensacionalismo e também a visão pré-tribulacionista de que a igreja não passará pela tribulação. Se você pesquisar na história, verá que antes de Darby havia muito pouco material ou poucos estudos a respeito disso. Mas Darby foi realmente o responsável por compilar e sistematizar toda essa ideia dispensacionalista pré-tribulacionista. Dentro do próprio movimento dos irmãos, este não era um consenso único, não eram todos que aderiram a essas ideias e interpretações sobre a sistematização escatológica feita por Darby do dispensacionalismo e do pré-tribulacionismo. Hoje tem-se uma ideia de que era um consenso comum e que isso vem desde o início do movimento, mas não é assim. Isto veio posteriormente, depois da sistematização e da influência de John Nelson Darby no movimento. Então fica claro que não eram todos, no início do movimento, que aceitavam a visão dispensacionalista e pré-tribulacionista que Darby sistematizou. Em 1841, um artigo publicado na Christian Witness reacendeu as chamas do conflito. No artigo, expressando o entendimento organizacional na rua Abington, afirmava que o dom de ensino poderia ser exercido em qualquer localidade, mas o de governo exclusivamente na igreja local. Assim, Darby percebeu-se convidado a não interferir em assuntos internos dos irmãos em Plymouth. Quando Darby retornou à rua Abington no verão de 1843, não escondeu sua decepção e declarou que a ação do Espírito havia sido extinguida naquela assembleia. Estava convencido de que os irmãos em Plymouth haviam decaído para institucionalização de um clero oficial. A partir de 1844, a oposição de Darby aos ensinos de Newton começa com a denúncia de erro em interpretações e culmina em árdua discussão acerca da cristologia de Newton, reputado como herética e da qual o próprio se retratou. E o Newton fez algumas afirmações ousadas sobre a humanidade de Cristo e o Darby então o rechaçou. E também o Newton, vendo algumas participações pouco proveitosas de pessoas sem condições de falar, mas que queriam falar nas assembleias, principalmente na escola dominical, ele estabeleceu um dirigente. E aí o Darby também o acusou de estar reintroduzindo o clericalismo no movimento dos irmãos. E de desentendimento em desentendimento, eles acabaram se dividindo. E o irmão Silas, ele escreveu no seu livro, que o Darby era uma pessoa de uma personalidade muito firme, que ele era muito amável, muito cortês e até tolerante numa discussão com uma pessoa de nível intelectual inferior ao dele. Mas quando ele pegava alguém de um nível intelectual bom, ele era muito duro, muito firme em defender aquilo que ele queria. E houve então essa divisão. E a partir de então surgem
os irmãos exclusivistas, e a linha dos irmãos abertos continuam. Ao abandonar a Suíça em 1845 por conta de uma revolução que eclodira em Genebra, Darby dirigiu-se a Plymouth, disposto a lutar pela alma do movimento dos irmãos. A luta de Darby foi intensa, e não é possível, é claro, tratar todo este assunto aqui neste pequeno documentário. Mas as trocas de acusações acontecia onde houvesse oportunidade, em reuniões de culto ou de estudo, por cartas ou até mesmo por panfletos. Além das questões doutrinárias, acusações de caráter moral tomaram vulto quando Darby acusou Newton de alterar, suprimir deliberadamente trechos de seus escritos, as 5 cartas, em uma tentativa de negar o que havia sido por ele afirmado. Foram estabelecidos grupos para investigação desse embate, principalmente quanto às acusações de imoralidade que recaíram sobre Newton. Lord Congleton, um dos investigadores, concluiu que apesar de haver inclinações ao sectarismo e ao clericalismo na Assembleia da Rua Abingdon, Newton não era culpado de desonestidade moral ou qualquer engano intencional. O fato é que um cisma devastador já estava consumado em Plymouth. Darby e Newton empenharam-se em confirmar suas posições e atraíram após si simpatizantes, dividindo os afetos dos crentes daquela localidade. Em 28 de setembro de 1845, Darby e seus apoiadores estabeleceram outro ponto de reunião em Plymouth, em uma capela situada na rua Halleck, consolidando assim a divisão dos grupos. A questão da cristologia de Newton havia causado divisão entre os presbíteros em Plymouth. Alguns não mais confiavam plenamente nele. Não havia então mais suporte para Newton em Plymouth. Em 8 de dezembro de 1847, Benjamin Wills Newton deixou a Assembleia de Plymouth para nunca mais ensinar e tampouco congregar entre os irmãos. Um jornal local publicou uma nota de lamento. Soubemos que o Sr. Benjamin Wills Newton, um dos pregadores entre os irmãos de Plymouth, deixou Plymouth com a determinação de não mais retomar seus trabalhos ministeriais. A perda ocasionada para a aposentadoria desta pessoa afável e talentosa será fortemente sentida por muitos que a ele estavam ligados, não apenas por laços comuns, mas por aqueles de respeito e amor. O cisma não havia ficado restrito à Assembleia de Plymouth. As demais localidades foram instadas a tomar partido do que ocorria, e o caso mais emblemático envolveu a Assembleia em Bristol. Quando 2 homens oriundos de Plymouth foram recebidos à comunhão em Bristol, na capela de Bethesda, apesar de terem sido examinados quanto à assimilação dos erros doutrinários de Newton. Darby declarou estar impedido de ir a Bethesda, pois ali haviam seguidores de Newton. Em reação aos postulados de Darby, aos 10 anciãos de Bethesda escreveram à igreja a chamada Carta dos 10, expressando repúdio aos erros cristológicos de Newton, mas insistindo que a questão deveria ser examinada tão somente no âmbito da localidade na qual teria ocorrido, e afirmando ser um erro rejeitar a comunhão a qualquer pessoa tão somente por terem vindo de uma assembleia na qual tenha havido ensino errôneo. Darby, não satisfeito, visitou Miller e Craig, solicitando que a carta fosse revogada e Bethesda examinasse as heresias de Newton sob ameaça de excomunhão. Os presbíteros de Bethesda mantiveram suas convicções em não arrastar a Assembleia de Bristol para essa contenda, bem como a de sustentar a independência e autonomia de cada igreja local. O documento redigido em Bethesda foi reputado como insuficiente, ambíguo e insípido, e é tratado com ironia por Andrew Miller em seu livro. Essa foi a posição adotada pelos homens mais inteligentes de Bethesda, segundo este notável documento, e isso antes que o erro em questão houvesse sido julgado.
Finalmente, em 26 de agosto de 1848, John Nelson Darby publicou uma carta excomungando toda a igreja de Bethesda sobre a acusação de admitir pessoas que sustentavam falsas doutrinas. A excomunhão foi ampliada para qualquer igreja que admitisse pessoas de Bethesda, recusando-se a quaisquer atitudes de atrito e mantendo-se alheios aos irmãos em Bristol. Os irmãos em Bristol continuaram a crescer, apesar de, no início da controvérsia, cerca de 50 ou 60 membros terem deixado a congregação. Registrou-se, entretanto, que a maior tristeza de George Miller, não mencionada em sua autobiografia, foi exatamente essa controvérsia que lhe teria trazido grande tristeza e amargura de coração. Assim estava dividido o movimento que nasceu pelos anseios de unidade, abertos e fechados, livres e exclusivos, que experimentaram outros cismas ao longo da história. O escritor Jonathan Burham, que se diz beneficiado por analisar os fatos por meio da retrospectiva, conclui que o amargo conflito travado entre Darby e Newton parece apenas uma disputa entre duas personalidades fortes, ambos disputando o poder em uma pequena, idealista, mal estruturada e separatista seita cristã. Teria se cumprido o vaticínio de Anthony Groves, que em carta a Darby o teria alertado exatamente assim: vocês serão conhecidos mais pelo que são contra do que pelo que vocês concordam. Ou ainda existem caminhos para aqueles primeiros princípios, ideais evangelizadores, missionários, teológicos e, sobretudo, os que almejavam a unidade dos cristãos? Um problema que eu vejo dentro do movimento dos irmãos, que inclusive isso consta em algumas literaturas, é assumir a postura de ser a igreja mais correta, ou até mesmo uma restauração da igreja primitiva. Isso pode ser constatado em algumas literaturas, principalmente desse lado mais sectário, mais darbista. Eles alegam que Deus, ou o Espírito Santo, reavivou a igreja usando esse movimento para restaurar a igreja para os princípios originais lá de Atos capítulo 2. E o problema de se considerar a única igreja verdadeira ou a mais correta, como eu já inclusive ouvi alguns dizendo serem os mais corretos, cai na mesma interpretação de certos grupos sectários ou de certas seitas evangélicas que nós temos nos tempos atuais, que também dizem ser a igreja verdadeira ou ser a restauração da igreja primitiva. Então isso de fato é um problema. O movimento dos irmãos, sem dúvida, tem grandes qualidades, mas atualmente o que eu posso dizer, por conhecer o movimento, por conhecer a história e por ter comunhão, uma comunhão muito plena com este movimento, é que hoje nós realmente nos tornamos aquilo que começamos a combater. Sem dúvida, um movimento que trouxe grandes benefícios para a igreja, mas não isenta dos seus erros e dos problemas que existem na atualidade. Existe inclusive um documentário da BBC realizado há alguns anos atrás e você pode encontrar no YouTube, onde fala sobre os irmãos de Plymouth, que era exatamente a terminologia ou como eles eram conhecidos no início, ali na Inglaterra, na cidade de Plymouth. Este documentário ele tem exatamente um tom pejorativo, porque ele vai mostrar um lado sectário de uma ala ou de uma ramificação exclusivista, que inclusive é uma linha sectária do movimento que segue as ideias de John Nelson Darby. E nesse documentário é relatado sobre práticas de seita dentro do movimento, onde eles excluem pessoas da família quando essas pessoas não querem mais fazer parte do movimento. Seria interessante você pesquisar sobre esse documentário e assistir. Infelizmente está todo em inglês e a imagem não é tão boa porque é um documentário já antigo. The dominant personality rose to be regarded as group leader. John Nelson Darby was acknowledged by the Brethren, as they came to call themselves. Mas você pode ter uma ideia de como as ideias de Darby acabou por dividindo o movimento e criando diversas ramificações
E no Brasil nós temos também ramificações que seguem as ideias exclusivistas de Darby. Por isso eu disse que Darby ele foi um divisor dentro do movimento dos irmãos e, infelizmente, um divisor não positivo. Apesar de todo o seu conhecimento, de sua bagagem, de ser um homem estudioso e conhecedor das Escrituras, ele tinha sérios problemas de relacionamento e uma tendência muito forte a impor as suas ideias. E o que eu sugiro é que você pesquise para não depender das interpretações de um homem para você entender as Escrituras. Afinal, é isso que acontece na maioria das seitas evangélicas, onde existe um líder, um fundador, e ele é o responsável por ensinar e explicar e interpretar todos os pontos das passagens bíblicas. E seria muito bom se todos os membros desse movimento pudessem conhecer como realmente começou o movimento, mas que infelizmente durou apenas alguns poucos anos, aquela simplicidade, e logo depois foi se tornando aquilo que eles iniciaram combatendo. E hoje nós estamos aí com diversas ramificações e bem longe do que foi a ideia original. Então, do meu ponto de vista, é fundamental conhecer essa história. E principalmente nós que somos do movimento dos irmãos. Dado a escassez de material em português, nós conhecemos assim relances da história. Existem 3 livros publicados em português sobre o movimento dos irmãos, sobre a nossa história. O primeiro foi publicado pelo irmão Silas Filgueiras, o livro Os Irmãos, e esgotou-se, né? O segundo foi publicado por mim, um livro que chama-se O Movimento dos Irmãos, cujo original em inglês é Family Matters. E o terceiro é do Depósito de Literatura Cristã, que foi publicado por último. Inclusive, esse do Depósito de Literatura Cristã defende abertamente o exclusivismo no meio dos irmãos, no seu bojo ali, no seu contexto. Ele chega a afirmar, por exemplo, o Miller não deveria ter sido aceito no movimento dos irmãos, porque ele veio de outra igreja. No caso dele, ele veio da luterana, o George Miller. Mas a verdade é que todos os que começaram o movimento dos irmãos, no começo mesmo, todos eles vieram de outra igreja, inclusive o Nelson Darby, que era da igreja anglicana e que só saiu de lá tardiamente. Há algumas pessoas que equivocadamente fazem a leitura de livros que não são fontes primárias do movimento dos irmãos. Entre elas, uma muito divulgada nas redes sociais, na internet, é um PDF gratuito que as pessoas podem adquirir aí rapidamente no Google. É A Ordem de Deus, de Bruce Anstey. Esse livro vai tratar ali a doutrina dos irmãos que se reúnem em nome de Cristo ou em nome de Jesus. Algumas pessoas estão divulgando esse livro como fonte primária do movimento dos irmãos, mas esse é um grande erro, é um grande equívoco. Esse livro ele foi escrito nos anos 90, bem posterior aos fatos ocorridos ali no século XIX. Mas há um exclusivismo embutido naquela literatura. Entre essas crenças, nós vemos ali claramente a separação das demais igrejas. E também um tópico bem interessante: hoje não existem apóstolos para ordenar anciãos e diáconos. Lemos isso na página 91. Então muitas pessoas divulgam esse livro como sendo do movimento dos irmãos, mas não é. Essa já é uma ideia da ramificação, da divisão do século XIX, e essa é uma fonte que vem dos darbistas e não dos irmãos abertos. As ideias aqui não são originalmente minhas, mas são fruto do que tenho aprendido da palavra de Deus fora dos sistemas denominacionais, com irmãos congregados ao nome do Senhor, e também com autores de outras épocas que congregavam assim como... E citam aqui vários autores, escritores, teólogos, entre eles John Nelson Darby. Os ensinos de Darby continuam em nossos dias através de teólogos, e até neste caso como esse canal de YouTube que tem divulgado os estudos de John Nelson Darby. E muitas pessoas têm acreditado que ele é da linha dos irmãos abertos, mas essa não é a realidade. Agora, os princípios dos Irmãos Unidos chegaram a terras brasileiras e estão relacionados ao famoso missionário Dr. Robert Reid Kelly,
e seu cooperador Richard Holden, e por conseguinte a Igreja Evangélica Fluminense. O médico escocês Dr. Kelly é tido pelos estudiosos como o pioneiro do protestantismo de missão no território brasileiro. Chegou ao Brasil em 1855 com sua esposa Sarah Poulton Kelly. No Rio de Janeiro, deu início aos trabalhos evangelísticos que culminaram com a fundação da Igreja Evangélica em julho de 1858, que posteriormente, em 1863, passou a denominar-se Igreja Evangélica Fluminense. No ano de 1865, Dr. Kelly convidou Richard Holden para ser seu cooperador. Holden atuava então como agente da Sociedade Bíblica Britânica e co-pastor da Igreja Evangélica Fluminense. Durante essa estada no Rio de Janeiro, entre 1865 e 1871, Richard Holden empreendeu inúmeras viagens de norte a sul do Brasil, visitando também outros países como Uruguai e Argentina, por conta de sua função na Sociedade Bíblica Britânica. Holden pretendia cooperar com Kelly nos cuidados da Igreja Fluminense sem o recebimento de salários, o que não agradava Kelly, que insistia em remunerá-lo. Holden entendia que assim estaria livre para ser fiel às suas convicções e expressá-las em quaisquer questões acerca das quais houvesse divergência. Este parece ter sido um importante ponto de tensão entre eles. Apesar das divergências acerca de pontos específicos de doutrina e prática, parece que Holden gozava de considerável confiança por parte de Dr. Kelly. Em dezembro de 1868, o casal Kelly deixou o Brasil para uma longa estada na Europa, da qual retornaram apenas em junho de 1871. Durante todo esse tempo, Richard Holden assumiu sozinho o cuidado pastoral da Igreja Fluminense e, com a chegada do casal Kelly, partiu para a Inglaterra com indicações de não mais voltar ao Brasil. Não se sabe ao certo em que momento Richard Holden teria tido conhecimento das doutrinas e princípios dos Irmãos Unidos, mas sua mãe, seu irmão e sua irmã, que moravam na Alemanha, reuniam-se em assembleias dos irmãos, e Holden, em correspondência com o filho e amigos feitos no Brasil, transmitia os ensinos que ouvia. Apenas para frisar o vulto que o movimento dos irmãos assumiu no século XIX, cita-se que o próprio Dr. Kelly possuía parentes que se reuniam nas assembleias dos irmãos. Um tio de sua esposa, que cooperou financeiramente com os trabalhos no Brasil, congregava em uma assembleia dos irmãos em Londres. O próprio Dr. Kelly manteve correspondência com John Nelson Darby, tendo posteriormente publicado cartas com fortes acusações contra os darbistas. Por correspondência, Holden informou ao Dr. Kelly e, por conseguinte, à Igreja Evangélica Fluminense que renunciava ao pastorado, e isso se deu no início do ano de 1872. A correspondência entre Holden e Kelly não se interrompeu de pronto. Aquele procurava demonstrar que as doutrinas e princípios dos irmãos eram acertadamente bíblicos e afirmava que a ideia de que Darby regia o movimento como um papa adivinha tão somente no atrito com Benjamin Wills Newton e a Assembleia de Bethesda. Anos depois, em 1879, Holden teria escrito ao Dr. Kelly afirmando não concordar com as atitudes despóticas de Darby em relação a qualquer um que não acatasse suas ordens ou ensinos. Como resultado dos ensinos transmitidos por Holden, por intermédio das cartas endereçadas a amigos na Igreja Evangélica Fluminense, entre o final de junho e início de julho de 1878, vários irmãos que com Holden concordavam deixaram a Igreja Fluminense e passaram a se reunir na casa de um deles, João Antônio Menezes. Estava assim formado o primeiro núcleo dos irmãos no Brasil. Em julho de 79, um ano após a formação daquele primeiro grupo, Richard Holden retorna ao Rio para visitá-los. Permanece por 4 meses e parte para nunca mais retornar ao Brasil. O empenho evangelístico daqueles primeiros irmãos brasileiros prontamente os encaminhou para as regiões serranas do Rio de Janeiro,
com a abertura de assembleias em Petrópolis, Teresópolis e Santa Rita. No início do século XX, já existiam assembleias dos irmãos em Carangola, no estado de Minas Gerais, Santa Bárbara e Piracicaba, ambas no estado de São Paulo. Foram visitadas em 1901 por Stuart Edmund McNair, britânico, que chegou ao Brasil em 1896 e muito cooperou com os irmãos aqui no Brasil. McNair empreendeu inúmeras viagens pelo território brasileiro, escreveu livros e editou durante 14 anos o periódico chamado O Boletim Evangélico, tendo fundado a própria gráfica e editora a serviço dos irmãos. Em 1933, a Casa Editora Evangélica, em Teresópolis. Partindo de Carangola, os irmãos, durante as 3 primeiras décadas do século XX, foram se mudando e estendendo seu trabalho para Vitória, Governador Valadares, Belo Horizonte, norte do Espírito Santo e sul da Bahia, alcançando também os arredores de São Paulo e o norte do Paraná. Segundo o escritor Silas Filgueiras, os estados do Mato Grosso, Rondônia e outros do Norte e Nordeste foram alcançados pelo trabalho missionário dos irmãos. Stuart McNair menciona ter estado em Recife, no Maranhão e em Belém. O primeiro edifício, designado Casa de Oração para a reunião dos irmãos, foi inaugurado no Brasil em 1914, na cidade de Carangola. Maiores detalhes acerca do desenvolvimento das atividades dos irmãos em terras brasileiras não estão disponíveis em livros ou periódicos encontrados em livrarias ou bibliotecas. As características peculiares do movimento, como a constituição de igrejas independentes, não confederadas ou mesmo federadas, assim como as divisões que fracionaram o movimento em seu início, impedem a consolidação de históricos e de dados. Francisco Genciano Júnior, em sua pesquisa, afirma que ele obteve informações que causaram surpresa. Relatou-se algo como cerca de 50 mil famílias relacionadas de algum modo à história dos Irmãos Unidos, espalhados por cerca de 6 mil assembleias no Brasil. Aos que estão no plenário, muito boa noite a você que está em casa, nos acompanhando através da TV Assembleia, das redes sociais. Muito obrigado, porque nessa noite você é capaz de escrever mais um pedacinho da história do movimento dos irmãos do Brasil. Muito obrigado, porque você faz parte dessa história. E a noite de hoje ela é muito especial nesse sentido, porque podemos transformar esse momento num momento de adoração, de gratidão ao nosso grandioso Deus. E agora, nesse instante, eu gostaria de convidar o irmão Aías, membro da Casa de Oração no Córrego do Alecrim, noroeste do estado do Espírito Santo, a reger o hino de número 469, Tu és fiel, Senhor. Vamos cantar com bastante entusiasmo aquele que é digno de todo louvor, honra e glória.